há mais de 20 anos atrás, pelo menos uns 23, 24 anos atrás, eu tive o prazer de conhecer um jovem casal que namoravam na época, já eram casados quando chegaram, né? Tinham 2 ou 3 meses de casados. E naquele tempo ainda eu dava aula no seminário bíblico e com muita alegria tive o prazer de poder estar juntos uma temporada e conheci a nossa querida irmã Gessonita, seu esposo, pastor Moisés Malafaia, e a pastora, naquele tempo, uma jovem cheia de sonhos, de alegria, e sempre com muito amor por tudo que fazia, por tudo que faz. Eu, durante esses anos todos, guardei na minha memória essa imagem, a imagem de Gessonita, sempre servindo, sempre pronta, sempre junta com seu esposo, sempre trabalhando na casa de Deus. E passados esses anos todos, ainda hoje, ela continua fazendo isso. E eu tenho a maior alegria, a maior honra de receber a pastora Gessonita aqui esta noite. Vamos recebê-la com uma salva de palmas, como merecido. Amém? Deus abençoe. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, queridos. Eu vim trazida pela Igreja de Nova Vida, dos Estados Unidos para cá, para estar ministrando. E esse sábado eu estive diante de mais de 3.000 mulheres, e a minha perna não tremeu, como está tremendo agora. Está diante do meu professor de teologia sistemática, baseado no livro de Bancroft. E diante dos santos que se reúnem neste lugar. Santos. Quem aqui sabe que é santo? Esse foi o chamado que você recebeu. Amém? E você é separado, porque você pertence exclusivamente ao Senhor. Saber quem você é te previne de coisas tremendas na vida. Porque nós temos que ter identidade. E nós temos que nos parecer com o irmão mais velho. Quem é? Jesus. Nós precisamos ser famílias que têm o mesmo sobrenome, amém? E eu costumo dizer, o pessoal me chama de pastora G ou de G, aí eu explico por quê, né? Gessonita, Adilma, Leguizamon, Malafaia, da Silva, de Jesus por minha conta. Tem mais alguém de Jesus por minha conta aqui? E é um privilégio estar aqui com vocês, né? Para mim é um momento muito honroso, porque eu tenho a impressão que no mundo espiritual eu estou realizando o sonho, não apenas de uma pessoa, mas de 2 que se formaram em uma. E que agora essa aqui ficou, né? Que desperdício, gente. Será que Deus vai mandar um varão ainda? Orem por mim, porque eu vim para o Brasil dizendo assim, Senhor, eu sou um tesouro, que um pirata não me ache. Que um pirata não me ache. Não é não, pastor? E é um privilégio estar aqui, poder rir com vocês. E eu sei que muitos aqui já choraram comigo. Quem aqui me conhece de algum lugar? Olha aqui, gente, tenho muitos abraços para dar. Não deixa de me dar um abraço, eu sou abracenta. E você também deve ser, porque você é brasileiro. Eu moro num país onde o abraço, ele não cura como o nosso abraço. E Deus usa o meu abraço para curar. Amém? Então, me abracem no final. E estou aqui diante do Senhor, é um privilégio estar aqui, porque o Senhor nos alcançou com um propósito. De repente, o propósito do Senhor não é que você tenha um microfone na mão,
mas isso não te impede de expandir o reino e de compartilhar a glória do Senhor onde quer que você vá. Amém? Eu preciso compartilhar contigo rapidamente o testemunho que Deus tem me dado, através do que eu tenho vivido, do que eu passei. Muitos nunca me ouviram, nunca ouviram falar, mas nós não podemos cansar de expressar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, não é verdade? Eu sei que você também tem um testemunho tremendo de vida, e eu também queria poder ser abençoado pelo teu testemunho. Quem sabe a gente uma hora ainda senta e você me conta, porque você tem que aprender a expandir o reino através do que Deus faz na tua vida pessoal. Eu costumo dizer o seguinte: não pegue Jesus na igreja, traga Jesus de casa. Porque se você tiver um relacionamento com Deus lá na tua casa, o que vai acontecer? Você vai alterar tudo que pode acontecer aqui. Porque você vai ser o abraço que cura, você vai ser o sorriso que refrigera. E você não vai ser um mendigo que precisa de pão, porque você vai ser aquele que reparte. Amém? Eu estou vendo ovelha lá de Nova Jersey aqui. Que privilégio. Ai, que tempo bom. Mas ela veio para cá, né? Mas continua sendo bênção. E então, lembre-se disso, que você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Primeiro, porque podem vir circunstâncias tremendas na tua vida. E você vai ter alimento, porque você está comendo como Elias do que o que vem do céu. Amém? Não foi assim que ele foi sustentado? E não durou 40 dias aquela comida? Com você também vai ser da mesma forma. E o segundo aspecto, porque você é um canal liberado do poder de Deus. Deus pode tocar a vida de pessoas através de você de formas surpreendentes. Nem sempre você vai saber, mas não importa. Por acaso Eliseu ficou sabendo que ele ressuscitou um homem? Eliseu ficou sabendo? Você sabe o que aconteceu com Eliseu, gente? Quem sabe? Ele foi enterrado numa cova. Uma pessoa, por acidente, caiu na cova. O que aconteceu? Ressuscitou. Lembra dessa música? Então, não importa, porque a glória não é tua, é para glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu fui alcançada por um moço que não achou uma companheira idônea para ele entre as cariocas. E teve que pegar importada lá do Paraná, lá de Curitiba, da terra do leite quente, que dói o dente da gente. E eu sou lá do Paraná. Graças a Deus que meu sotaque melhorou, né? Graças a Deus. E no dia do meu casamento, esse homem bateu o carro. E eu chorava para ele na igreja, ele era amigo de Jesus, ele estava fazendo academia militar. E no dia do nosso casamento, depois da cerimônia, ele bateu o carro. E naquele dia surgiu, né, no nosso culto de agradecimento ao Senhor pela vida, porque pessoas ficaram machucadas e tudo mais. Deus trouxe revelações que uma palavra profética que ele já tinha recebido, de que a partir daquele, que Deus ia sinalizar para ele o momento em que ele passaria a viver para Deus. E no dia do nosso casamento, ele voltou a falar em línguas, ele foi revestido com o poder de Deus, e ele nem lembrava da lua de mel, gente. Eu padeci. E o que acontece? A partir do momento eu me casei com um homem, e naquele mesmo dia, Deus ajustou o foco da vida dele. E ele começou a se interessar pelas coisas de Deus e viver para as coisas de Deus. E os sonhos que ele tinha precisaram ir ficando pelo caminho, porque muitas vezes o plano de Deus é melhor e maior. Só que renúncia custa. E custa muito para a pessoa que está ao lado. Por isso a pessoa que está ao lado, ela precisa também se entregar a Jesus para poder viver o mesmo sonho. Isso não é fácil porque a gente se ama. Quem constrói uma família não constrói com sonhos? O que eu perguntei para ele? Você jamais vai ser um pastor. Jamais. Porque eu sou filha de pastor, neta de pastor, irmã de pastor, mãe de pastor. Não sei, mãe, não sei. E ele também era. Então, é muito comum que pessoas não queiram essa jornada. Mas a nossa vida é do Senhor. E na hora certa, nós dissemos sim. Não porque queríamos um cargo. Não queira cargo. Não vai te levar a lugar nenhum.
queira realizar a vontade do Senhor. Amém? E nós fomos, ele era capitão do exército, veio, cursou o IME, fazia AMAN, e quando tivemos nossos 2 filhos, ele decidiu largar e seguir o chamado ministerial. Foi muito difícil para a gente, porque passamos a viver, morávamos na Urca, na Praia Vermelha, tínhamos plano de saúde, tínhamos tudo, e passamos a viver de 1/3 daquele salário. E tive que começar a trabalhar também, e Deus me usou de forma tremenda, foi uma bênção poder ajudar a sustentar a minha família através da bênção que Ele colocou na minha mão. E construímos uma casa, porque morávamos numa casa atrás de uma escola de música, e construímos a nossa casa quando levamos 4 anos construindo, pedi a Deus para mudar até o mês de maio, quando foi dia 30 de abril, Deus permitiu que a gente mudasse, porque Deus tem prazer de surpreender, sabia? Um detalhe, mas se Deus conhece você e os seus detalhes, Ele vai te surpreender, porque Deus trata cada um de forma individual, e comigo foi assim. Dali, 27 dias, nós soubemos que estávamos sendo enviados para os Estados Unidos. Doeu muito, porque amamos muitas pessoas aqui, e para uma pessoa que não gostava de inglês, não conta para eles. Eu me comportei direitinho, eles nunca perceberam. E eu aprendi. E aprendi a amar aquele povo lá. Mas a gente tem resistência com os Estados Unidos, não tem? Mas o Senhor é maior do que qualquer um dos nossos preconceitos. Alguém concorda comigo? Alguém já foi quebrado pelo Senhor nos seus preconceitos? Se não foi, vai. E deixa o Senhor atuar, amém? E caminhamos com o Senhor, ministramos ali, e quando chegou no mês de julho de 2007, meu marido estava vindo para o Brasil para um evento chamado Glorifica, e também para o lançamento desse livro, que seria na quinta-feira. E ele partiu na quarta-feira. E eu fiquei com os livros. Se você quiser, depois tem lá no final. Eu não sei vender, não sei fazer nada disso, mas está lá. Não é para ficar dentro de uma caixa, não é verdade? É uma bênção, se você quiser. Passa lá no final depois e pega. Com alguém, não sei com quem. E o que acontece? Eu fiquei lá, cuidando de 2 igrejas que nós tínhamos, e ele veio para o lançamento para esse evento e para o lançamento desse livro também. E ele estava diante de 2.000 pessoas, e ele falou, a presença do Senhor está muito forte aqui, e eu quero orar. E ele falou, mas... Ele estava falando sobre avivamento, mas... Antes de encerrar, eu queria dizer, basicamente foi o que ele disse, a oração é a chave para tudo isso. Aleluia. E ele desceu do púlpito, caindo, né? E... Até hoje nós não sabemos qual é a causa, porque a causa, na certidão de óbito consta, causa indeterminada. Sabe por quê? Porque você vai ter que lidar com a soberania de Deus. Deus é soberano, e Ele põe isso até num pedaço de papel, porque não importa se você sabe ou não, você confia no Senhor. Talvez o amém ainda seja fraco, para algumas pessoas, talvez seja dolorido, mas você vai ter encontro com a soberania de Deus. Todo mundo tem. E é preciso saber que Ele vai além do que você entende, Ele vai além das respostas que você tem, e Ele sabe o que faz. Amém? Eu levei um choque tremendo, uma vez sentada dentro de uma escola, de um seminário, né? Onde eu levei um choque que eu não esperava, porque eu estudava para a prova e eu sabia tudo. E no nosso percurso, da Urca até Bom Sucesso, eu ia dizendo para o meu esposo o que queria cair na prova. E na prova ele tirava 10 e eu tirava 9. E aí, eu tive que confrontar o professor, porque o que é isso? Eu sei que o homem era um bambambam, ele era muito inteligente, principalmente porque me escolheu como esposa. E como viúva, não foi culpa dele. E eu fui confrontada por esse homem, sabe? Eu fui fazer... Claro, primeira coisa que eu cheguei no seminário, a pergunta era, o que você está fazendo aqui? Da onde você veio? Quem te mandou para cá? E aí o irmão levantou e falou assim, olha, eu acabei de me converter, e eu quero Deus, e não sei o quê, e não sei o quê.
Aqui não é teu lugar, não. O teu lugar é na escola bíblica dominical. Você não tem dente para aguentar o que eu vou te falar aqui. Aí vem a outra, pastor, é porque eu tenho 17 anos e eu quero passar todos os meus sábados aqui estudando. Você não tem que estar aqui, você tem que estar estudando física, química e não sei o quê. Aí meu Deus do céu, vai chegar a minha vez, o que eu vou dizer? Quem é você, de onde você veio, né? E eu respondendo, olha, eu sou filha de pastor, e sobrinha de pastor, e não sei o que mais, eu sou crente de berço. Ah, é? O seu berço fala aleluia, glória a Deus? E olha, primeira coisa, um choque. Aí no dia que eu fui fazer a avaliação da prova, né? Ele começou a me sabatinar. E eu acertando tudo. O que é Jeová Tisse de Queno? Tá vendo? Você quer estar à frente do seu marido, mas você não sabe a potência que você é se você deixar ele aparecer. Gente, fiz o trabalho bem, o homem apareceu. Gente, existem palavras de choque que vão marcar a sua vida. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Deus vai usar pessoas para te formar no seu caráter, para te confrontar, porque existem situações lá na frente. Entende a soberania de Deus que eu estou querendo me referir? Deus usa o que você acha que não tem valor, mas ficou marcado na minha mente para sempre isso. E eu aprendi onde era o meu lugar, e foi bênção. Foi muito, muito bem cuidada, pastor, fui muito amada. Mas nós temos que aprender a nos posicionar, porque o Senhor é soberano, Ele sabe como faz as coisas. E o que acontece? No caso do pastor Moisés, se alguém se lembra aqui e quer cantar comigo, foi ele que compôs a música que disse, adorarei. Ele cantava melhor, né? Adorarei. Ninguém vai me ajudar, gente? Enquanto eu existir e fôlego houver em mim. O que ele faria? O que ele falava? Eu adorarei. E aconteceu exatamente isso aquele dia. A última palavra que ele pronunciou foi aleluia. O que significa aleluia? Louvado seja o Senhor. Isso é adoração. E Deus tomou Moisés daquela forma. E o mesmo Deus que escolheu a esposa, escolheu a viúva. E meus filhos têm caminhado comigo. Nós estamos num país estranho, de língua estranha, hoje com cidadania. Deus nos honrou com a cidadania, todos cidadãos americanos. Amo aquela terra, tenho que amar, me curvo diante de muita coisa que eu aprendi lá, que não aprendi aqui. E Deus tem me ajudado com meus 2 filhos. No mês de dezembro, Moisés me pediu, G, você vai colocar os teus papéis para trabalhar agora nos Estados Unidos. Quando foi no mês de fevereiro, eu fui aceita para trabalhar dentro da minha profissão. E quando foi em julho, o pastor Moisés veio a falecer. E através do meu trabalho, nossa família é coberta com plano de saúde, minha família é coberta com plano de aposentadoria. Eu estou aqui tirando os dias que eles me deram lá. Vejam como Deus é soberano. E Deus me deu a bênção de poder estar ali com os meus filhos, né, glorificando o nome do Senhor. Mateus tem ido em missões, Amanda tem ido em missões. Não é fácil, a cultura é totalmente diferente. Para mim, agora é um choque, porque eu tenho que aprender com eles e não mais eles comigo. Mas o Senhor tem sido glorificado. Então, eu queria, encerrando essa parte do testemunho, saiba que o Senhor tem o controle de tudo. E Ele não precisa te explicar. A única coisa que você tem que seguir fazendo é adorando até o final. Amém? Até o final. Adore até o último suspiro, porque o Senhor é digno disso. Aleluia? E eu queria passear com você essa noite, através de Atos dos Apóstolos, porque existe um movimento de Deus estranho. Deus não precisa me contar tudo, mas eu percebo que, da mesma forma como o evangelho tem sido combatido, as pessoas estão se firmando nos seus princípios.
nós vemos muita coisa que nos envergonha, mas de alguma forma o vocabulário crentez tem entrado. Vocês já viram no ônibus? Sabe, eu fui fazer o cabelo, aí a pessoa, ô pastor, não sei o quê. O pastor trabalha no salão, ele é o dono do salão. Eu falei, entende? Ganhando espaços e tudo mais, novelas e não sei, sabe? Tentam ridicularizar, mas a coisa tem crescido. E Deus tem alguma coisa para fazer. Porque existe um remanescente de gente comprometida. E eu queria passear com você na história de Atos. Não vou conseguir cobrir tudo. Mas, e não procura hermenêutica, não procura homilética, não procura não, que você não vai achar, pastor. Então, a primeira coisa em Atos, no capítulo 1, que nós vamos ver, a necessidade de poder e virtude do Senhor. Você já conhece o texto, você sabe do que eu estou dizendo. Uma promessa foi feita, e eles deveriam esperar pelo quê? Para receber o quê? O poder e a virtude do Senhor. E eles deveriam fazer o quê? Permanecer naquele lugar. Quando você tem uma promessa, você tem que entender que a perseverança nela é importante. Abraão, ele recebeu promessas do Senhor. E ele morreu descansando naquelas promessas. Ele viu, ele apalpou, ele chegou a conhecer o neto dele? Provavelmente não. Mas nós não podemos desistir de crer que o Senhor prometeu. Por isso que ele é o pai da fé. Amém? Nós precisamos nos firmar nas promessas do Senhor. E as promessas, gente, não estou falando de profecias pessoais, não. Eu estou falando principalmente da palavra revelada do Senhor. O que você tem de palavra totalmente revelada dele na tua vida pessoal, continue caminhando nessa promessa, não se desvie, porque vai se cumprir. Amém? Não importa se é na sua geração ou não, porque a nossa vida já é eterna. Você não vai passar pelo dano da segunda morte, amém? Amém? Nós já somos eternos. Então, se eu não ver nesse pedaço, Deus falou, vai ser estabelecido. Eu não preciso ver para crer. Amém? Vamos crer, não importa o que aconteça. Senhor, não me deixa morrer antes de ver isso, antes de ver aquilo. Eu não preciso ver nada. Se o Senhor falou que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Continuando. Aí o que acontece? Ele vem e promete essa virtude. Virtude, gente. Olha só. E aí acontece no capítulo 2 que esse momento acontece. E essas pessoas são revestidas do poder de Deus e da virtude dele. Só que eles estão em Jerusalém. E a volta deles, aquele som, atrai gente diferente. Guarde essa palavra. Gente diferente. E essas pessoas se pasmam e se maravilham do que está acontecendo. Porque elas ouvem coisas que estão na linguagem dela. Ou seja, o Espírito é capaz de comunicar o que você não consegue. Concorda comigo? Quem é que comunicou ao coração deles? Foi o Espírito. Olha quem era. Pardos, eu estou lá no 2:9. Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Pantífilia, Egito e partes da Líbia, junto com Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? Aí vem a outra parte. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Um grupo enorme, vamos dizer que nações completas estão declaradas aqui. Povos e povos e povos, que muitas vezes, não sei se viemos de algum deles, provavelmente, mas no coração de Deus nós participamos daquele momento, porque nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Pense na eternidade. Amém? Pense em gerações e gerações e gerações. E esse grupo se dividiu em dois. Os que abraçaram, os que pasmaram ou zombaram. Mas ambos receberam isso. E esse povo recebeu e ouviu isso,
E esse povo teve que ser acoplado. Você sabe que nós fomos enxertados, não é verdade? Nós não fomos enxertados? E veja bem o que aconteceu, o milagre que aconteceu naquele dia. Agora a virtude chegou. Havia uma promessa, não havia? Agora aconteceu. Como vamos lidar com as coisas que recebemos do Senhor? Como vai ser isso? Como é que esse poder vai se manifestar? Aonde vai ser? Eu não sei. Eu só sei que eu fiquei perseverando na promessa. Eu recebi um poder tremendo. Como é que eu vou usar? As pessoas, infelizmente, têm achado que o poder de Deus é para alegrar o seu coração. Você é bonitinho, Deus quer te ver sorrindo, mas esse não é o ponto de Deus. Porque você é o canal da expressão do amor de Deus. Amém? Então só o sorriso e a tua alegria não é o objetivo de Deus. Ele quer te encher para alguma coisa. Amém? Aí a gente vai continuar a ver, né? O que acontece? Vem o discurso de Pedro, não é verdade? E aí diz assim, no versículo 37, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. Obra interna, não foi na mente, foi no coração. Compungiram-se e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Meu querido, quando o poder de Deus se expressar através da tua vida, você vai gerar questionamentos. O que você vai responder? O que vai sair da tua boca quando você for questionado acerca da tua fé? Você sabe que nós temos a Escritura que fala sobre isso, não é verdade? O que é que vai acontecer? Porque o poder de Deus manifesto na tua vida, quando toca outra vida, faz essa pessoa questionar, porque ela não percebia o que era o mundo espiritual. Ela só via o que estava diante dela. E através do poder de Deus, alguma escama é tirada para que essa pessoa tenha acesso à vida eterna. Amém? Então, você vai ser questionado. E você tem sido questionado. E eu uso o Facebook, não sou viciada em Facebook, não tenho que fazer jejum de Facebook, porque a partir do momento que eu tiver que fazer isso, alguma coisa já está errada. Porque eu quero laços com vocês. E no meu Facebook, we speak Portuguese. We don't speak English in my Facebook. Porque o meu laço é com vocês. Amém? Vai ser difícil alguém achar o tesouro assim, né? Mas são laços que eu quero. Mas com o Brasil, né? Mas o que acontece? Esse questionamento vai surgir. Meu querido, se ninguém está perguntando sobre a sua fé, peça ao Senhor. Senhor, eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não estou sabendo expressar. Senhor, que eu perceba, porque você vai ver a partir desse momento aqui, que esses homens aprenderam a usar a virtude e o poder de Deus, porque esses homens serviam ao Senhor. E se você serve ao Senhor, você vai estar no lugar da necessidade. Amém? E aí ele vem, né? E ele fala que vocês se arrependam. E ele prega o arrependimento, né? E aí você começa a ver aquele texto lindo que a gente ama. E diz assim lá no 41, e de bom grado receberam a palavra. E aí eles começam a se unir e só entre eles desfrutar do amor de Deus. E eles começam a receber o power de Deus, o poder de Deus, o dínamo de Deus. E o que acontece? Coisas lindas começam a acontecer. Porque aquelas pessoas que eram estranhas, diferentes, de povos distintos, que nós já citamos, agora se acoplam aqui reunidas por um outro motivo. Porque agora o Espírito as une. Antes era uma promessa, não era? Agora é a virtude do Senhor. E diz que havia temor, eles queriam estar juntos, havia sinais e maravilhas, e eles perseveravam unânimes, mas aparece um coxo na história. Situações aparecem. E esses homens aqui, eles se dão de encontro com a virtude do Senhor que está neles. O Senhor vai te colocar em situações aonde o poder e a virtude do Senhor vai precisar ser manifesta. Não tenha medo. É do Senhor, não é teu. Amém? E o Senhor vai te capacitar da forma certa. Gente, eu não estou falando que você vai evangelizar todo mundo. Não.
Deus, existem maneiras de prender essas pessoas, às vezes por uma opinião tua, que é omitida com graça diante dos homens. Um problema que a pessoa não conseguiria resolver. E o teu zelo, a maneira como você coloca, abre o entendimento dela. E essa pessoa fica ligada a você. Coisa simples, gente. Porque tem crente que é... Não vou falar. Que é bênção, amém? Que é bênção. Nós temos que ser sábios. Porque a palavra manda que aproveitemos bem cada oportunidade. Amém? E não é chatonildos. Amém? É abençoados. E aí o que acontece? Nós vemos que eles começam agora a se confrontar pessoalmente e dizer, meu Deus, o que aconteceu aqui é grande. Agora esse povo está se juntando, eu vou ter que explicar o que aconteceu. Eles estão assim, Pedro e João estão diante da manifestação do poder de Deus. Você precisa ter um encontro com a virtude de Deus fluindo através da tua vida. Para você perceber que não é você. Sabe o que eu percebi na hora da minha luta? Que não era eu. Eu percebi que existia uma pessoa espiritual que tinha contato direto com Deus, que vive nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que é totalmente nutrida pela pessoa do Espírito Santo. O meu espírito com letra minúscula, que recebe o poder do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está em mim e eu tenho selo. Eu fui selada, e esse selo ninguém tira. E eu percebi que existiam situações que não era eu. E você percebe na tua vida quando é poder de Deus e quando é poder teu. Você percebe quando é pelo teu forte braço e quando é simplesmente porque o Senhor te ama. Você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa que não desiste, porque você sabe que na hora H, o poder de Deus vai fazer a diferença. Amém? Aí vamos continuar rapidinho. Aí eles têm esse encontro, e por causa desse encontro com a virtude de Deus, começam as perseguições. E esses homens são levados pela instituição, né? A serem confrontados. E aí eles são interrogados. Você vai ler no 4:9. No 4... Onde que está a pergunta aqui? 5? No 7. Oh, gente abençoada. Olha só. E pondo-os no meio perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? O homem tinha 40 anos e não andava. Ok? E esse homem andou. Não é um poder qualquer. E eles falam assim, nós precisamos admitir, olha lá no 16, que devemos de fazer a estes homens, porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Sabe, Deus vai deixar pessoas confusas através da tua vida. Porque esse poder tem que ser manifesto. E as pessoas vão querer saber em nome de quem você está fazendo isso. E que não seja em nome da tua capacidade, amém? Que o nome do Senhor seja, lembra da música? Glorifica a Jesus o Rei, amém? E não a você mesmo. E aí a gente vai ver, acompanhando, né, que essas pessoas são presas. E eles não têm como prender aquelas pessoas, então eles vão e confrontam. E dizem, olha, a gente não tem como prender vocês. E eles saem e vão encontrar com os seus. E ali eles selam. Eles percebem para que é a virtude. E eles decidem o que vão fazer com a virtude e o poder de Deus. São coisas na sua vida particular com o Senhor que vão acontecendo. Você recebe a promessa, você vê o cumprimento da promessa, e agora você vai ter que aprender a lidar com aquele poder, porque esse poder vai permanecer em você, amém? E aí eles vêm e dizem, eles se reúnem, festejam a virtude, celebram a virtude. No 24 diz assim, e ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. E eles começam a adorar o Senhor. E lá no versículo 29, eles fazem um alerta para Deus. E eles dizem assim, agora, pois,
ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede que aos seus servos que falem com toda ousadia a palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, outra nova carga, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Não foi para ficar alegre, não? Não foi para sapatear e girar, não. O poder de Deus é derramado com propósito. Não negligencie o poder que está sobre você. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele usa quem Ele quer. Mas você tem que estar disponível. Amém? Eu costumo dizer, vasos vazios e disponíveis. Esse foi o milagre que aconteceu com a viúva. E aí o que acontece? Eles vêm e definem que o poder de Deus vai estar sobre eles. Querido, quando o poder de Deus está sobre você, você vai ter problema do mesmo jeito. E agora, dentro daquele ajuntamento de gente, surge uma murmuração. A murmuração não é de Deus? Cuidado. Existem murmurações que são honestas. E nesse caso aqui, no capítulo 6, diz que crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Gente, não era um povo só? Esse é o povo preconceituoso e despreparado que nós encontramos dentro de muitas igrejas, pastor. O povo que ganha as pessoas lá fora e continuam com a sua elite aqui. Ou seja, aquelas pessoas, elas são aceitas até passar pelo batismo, mas nunca a sua história de vida é levada em conta. Aquela pessoa é desprezada é como se o que ela passou não tivesse valor. E aqui no caso as viúvas não recebiam a mesma quantidade e o cuidado que, no caso aqui, dos hebreus. Os hebreus recebiam tudo e as helenistas não recebiam. E esses homens de Deus se reúnem e consideram que a causa era justa. Nós vamos ter problema de murmuração na igreja. Nós vamos ter quando existe um intuito de crescimento. Nós precisamos discernir, porque por causa de murmuração, Moisés, você lembra o que aconteceu com o povo? Mas nesse caso aqui, nós vemos que nós temos que estar preparados, porque o poder de Deus vem, e também vem coisinhas, que eles não consideraram coisinhas, porque eles dizem assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nós temos que ver o que é importante para Deus. Porque Deus usa muitas vezes situações. É difícil lidar, pastor. É difícil lidar. É difícil saber. Mas temos que confiar que o Senhor tem ungido homens para isso. Amém? Então existem situações que você vai trazer para o pastor, sim. Mas são situações que é ajuste e vai produzir crescimento. Esteja preparado para o pastor discordar de você. Amém? Mas seja uma mente pensante. Não adianta você passar horas e horas e horas em oração, sendo que você poderia comunicar. E você sabe que comunicação foi o grande problema, por isso que houve separação entre Deus e um homem. Não é verdade? Então comunique. Essas pessoas aqui não era justo o que elas estavam passando, porque elas vieram de fora e se estão dentro, tem que ser tratadas como quem está dentro e não como quem está fora. E nós vemos o preconceito. Nós queremos o poder de Deus, mas desprezamos que esse poder nos ajude no ajuste depois. Precisamos estar unânimes e para isso existem diferenças, mas sem diferença a gente não sai do lugar. Você sabe que para sair do lugar é preciso atrito? É o teu pé e o chão que dá o impulso e esse atrito te faz ir para frente. Não é verdade? Precisamos entender que aonde está o poder de Deus, não estamos isentos de coisas que precisam ser resolvidas. Amém? Vamos lá. E aí o que acontece? Né? Um homem cheio do poder de Deus é tomado cedo. Vocês vão familiarizar isso com Moisés? Vocês vão familiarizar esse aspecto com outras pessoas
temos a impressão que foram ceifadas cedo. Mas não importa, não adianta a gente ficar com o coração lá, porque nós ainda estamos aqui. E a nossa existência tem que prestar. Nós temos que ser úteis para o Senhor. Amém? Então não fica colocando o teu coração e o teu lamento em gente que já foi. Se é que eles fizeram uma coisa que a gente jamais vai fazer. Moisés dizia para mim, Gê, me ajuda, porque o meu ministério é intenso e rápido. Você vai ter muito mais tempo de fazer o que eu não vou fazer. E aconteceu. Mas o que ele fez com o tempo que ele tinha? Viveu para Deus. Pessoas aqui que você lembra com tristeza no coração que já foram, Deus sabe por quê levou. Mas você ainda está aqui. Estevão passou por coisas que ele não precisava passar, mas Deus tinha um propósito. E aí nós vemos, sabe, aquele lamento. Infelizmente, nós não temos o controle, mas Deus continua sendo soberano. E aí, nós temos esse episódio tremendo aqui, né? Aí depois a coisa começa a acontecer em Samaria. Porque Jesus foi preso pelos samaritanos por 2 dias. Quando aquela mulher, ela teve encontro com Jesus e ela trouxe os seus, aqueles homens se olharam e disseram assim, nós precisamos prender Jesus aqui. E a palavra nos diz que eles passaram 2 dias. E o que acontece? A vida dos samaritanos foi incluída naquele momento de Jesus com ela. Porque Jesus inclui o diferente. Amém? O importante é que o evangelho seja pregado. As diferenças são ajustadas à luz da palavra. Não somos nós que separamos o joio do trigo. Eu queria esse poder. E eu convivi com um homem que dizia, você não percebe quem que é a ovelha e quem que é o lobo? Eu percebo. Mas Deus não me mandou tomar nenhuma atitude. Isso me assombrava. Me assombrava. Mas sabe o que eu faço? Todas as minhas obras são feitas em amor. É o que nos diz a palavra. Não cabe a você. Faça a tua parte. O Senhor continua sendo soberano. Aí o que acontece? Aparece um moço aqui, que ele gostava de fazer mágica. E a cultura dele, aquele entretenimento, fazia parte. Ele fazia isso, você vai ver, o nome dele é Simão. Nós estamos em Samaria, né? Nesse caso aqui. Aí o que acontece? Deus dá habilidade para que esse homem seja confrontado. Não significa que o que você traz de fora vai poder ser usado dentro. Mas nós temos que saber confrontar. E nós vemos que esse homem aqui, no finalzinho, ele diz assim, orai vós por mim ao Senhor. Para que ele recebe quase uma palavra de maldição. E ele diz, para que de nada do que disseste venha sobre mim. Ou seja, a palavra dura, que nos posiciona muitas vezes. Esse homem percebeu que ele estava errado por uma questão de cultura. Não era propriamente, é um homem... Gente, vocês vão ficar chocados, mas nos Estados Unidos muitas pessoas fumam, mas não mentem. E para a gente, fumar é um pecado terrível. E mentir, ter vantagem e subir o preço da água só porque é um feriado. Entendem? E fingir que está dormindo para não dar lugar para a pessoa no ônibus. Entendem? São culturas diferentes. Eu aprendi a respeitar isso, porque é complicado. E nós podemos aprender com as outras pessoas também, amém? Aí o que acontece? Nós vamos ver, aí vem o etíope, vem a conversão de Paulo, aí vem uma pessoa que é melhor que eu. Pastor, eu considero Cornélio melhor que eu. Você está preparado? E deixa eu só falar para você do testemunho desse homem. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ok, eles estão usando aqui algumas frases para apresentar Cornélio. E se você continua a ler o texto todo, você vai ver que aquele homem ali era um homem tremendo. Mas não era um homem que veio daquele ajuntamento já. Um homem que foi envolvido pelo poder do Espírito Santo, conseguiu se fazer acessível a Deus de uma forma que ele ouviu a voz de Deus.
Você está preparado para lidar com gente que vai chegar na igreja e é melhor que você? Você está preparado para isso? Não importa se você é mais antigo. Porque se Ele é a bola da vez, Ele é a bola da vez e a gente vai ajudar a chutar essa bola. Amém? Como é difícil. A palavra diz que nós precisamos olhar para o outro como superior. Mas dentro da igreja não é assim. Dentro da igreja muitas vezes é antiguidade, muitas vezes é seminário, muitas vezes é uma outra escala de valores. E Cornélio me ensina isso. Me ensina, sabe, como Deus usa quem a gente não usaria. Mas Deus usou a vida dele. Amém? E aí a gente vai ver, você pode ler, eu não vou, só alguns aspectos que eu estou mostrando para você. Vem para Antioquia, aí lá no, acho que é no 9... Não é no 9 não. Vamos continuar que tem bastante coisa aqui. Não, já tem que terminar também. E você vai ver uma menina espivitada. De quem que eu estou falando, gente? Quem é a menina espivitada da Bíblia aí? Rode. Quem achou Rode aí? Está lá no 12. O que acontece? Esse homem é preso, né? Pedro é preso. E eles estão orando para encomendar a alma, né, pastor? As pessoas estavam orando para que ele fosse liberto, mas na verdade a gente sabe que eles não tinham esperança que Pedro fosse solto. E Pedro é solto por um anjo. E ele vai no local onde ele sabia que as pessoas estavam reunidas orando para que ele fosse liberto. E uma menina espivitada, quando ele bate na porta, né? Diz assim, 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de gozo, não abriu a porta. Que tal que o soldado aparece e leva, você estava aí esperando por mim? Não é verdade? Gente espivitada. Tem lugar para gente assim na igreja? É gente alegre. É gente que não se contém de alegria, fica tão alegre que esquece de fazer a tarefa. Nós precisamos de gente assim. Deus precisa de cada um. Nós exigimos que essas pessoas mudem. Nós tiramos a graça de gente graciosa. Ensinamos essa pessoa a orar por graça. Ai, não, é o contrário. A gente usa a graça que está sobre ela, amém? Meninas, sabe? Gente feliz, gente que não sabe nem como compartilhar o milagre. E aí depois alguém tem que ir lá abrir a porta para Pedro entrar. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês, né? Como que é o nome dele? Barnabé. Barnabé sabia quem era Paulo. E Paulo era assustador. E Barnabé investe nesse homem e toma riscos. Porque esse homem que era Saulo, que foi alcançado, que virou Paulo, ele matava gente. Ele tinha sangue nas mãos por causa de matar os cristãos. E agora ele simplesmente é visitado pelo Senhor e Barnabé passa a investir na vida dele. Para você alcançar e discipular algumas pessoas, você vai correr risco. Você vai ser visto como mal visto por você andar com essa pessoa. Mas se Deus te mandou não desistir dela, não desista. Porque o poder de Deus que está na tua vida vai suprir. Vai abrir outras portas se algumas forem fechadas. Amém? Você é capaz de se colocar em risco por uma vida? Barnabé fez isso. Deu certo? Deu certo? Deu! Eu louvo a Deus pela vida de Barnabé. E eu queria que ele tivesse escrito Hebreus. Só para conhecer ele mais um pouco. A gente não sabe quem escreveu Hebreus. E aí você vai ver outra pessoa. Timóteo. Os Timóteos são pessoas que vêm de relacionamentos que nós não aprovamos. E o que acontece? Nós temos preconceitos e não entendemos que se foi alcançado pelo Senhor, pertence ao Senhor. Ele era filho de uma mulher. Gente, vocês não sabem, algumas aqui sabem,
O preconceito que a gente sofre por estar viúva, por estar separada, por estar sozinha. É um mundo de preconceito muito difícil de se enfrentar. Muito difícil. E aqui no caso, a mãe dele era crente e casada com uma outra pessoa que não era crente. Não era discípula. Corrigi. E não era discípula. Gente, a palavra diz que a gente vem como está e Deus vai transformando. Porque nós temos a mania de achar que a pessoa que não foi alcançada é inferior, e não é. Porque existe um plano de Deus eterno para a vida dela. Amém? E essas pessoas são gente boa, gente com quem podemos aprender, sim, mas nós temos que derrubar o preconceito. Amém? A palavra diz que a mulher santifica o esposo, não santifica? E nós precisamos, é a tua postura é que vai fazer com que essa pessoa seja muito feliz por estar ao teu lado. Amém? E por respeitar o Deus que você honra. E Deus faz caminhos, mas não despreze a outra pessoa, porque nós não estamos no evangelho para ser melhor que ninguém, pastor. Meus filhos lidam com muçulmanos, com árabes, com budistas, eles lidam com todo mundo. Esses dias o Mateus foi ajudar a pintar a casa de uma amiga dele. E aí eles falaram assim, Mateus vai vir comer aqui, o que a gente vai fazer? Compraram um frango exclusivo para o Mateus. Porque a comida deles, eles não queriam correr o risco do Mateus. Não ensinou? Ensinou muito para o Mateus. Porque o Mateus foi respeitado naquela casa. Não, a nossa comida nós não vamos te oferecer porque você tem outros princípios. Mas nós precisamos nos expor a algumas coisas, pastor. Nós precisamos. Agora é o tempo em que você, por causa de redes sociais, você está abrindo o evangelho. Hoje as pessoas querem saber por que você pensa assim. E você fala assim, porque se você não pensar assim, você vai para o inferno. Gente, ninguém desce mais. Isso aí não desce mais. Porque quando você fala, porque eu tenho Jesus e você não tem, eu vou para o céu. Quer dizer que você é melhor que eu? E nós, por muito tempo, achamos que éramos. Não, 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 não. Entendeu? O Senhor te alcançou porque você é pior. Amém? Porque sem a graça você não é nada. Amém? Então nós precisamos, no amor de Deus, na força do Senhor, ajustar essas diferenças e aprender a ver as pessoas como superiores, mesmo que sejam diferentes. Amém? Vocês vão estar recebendo gente aqui do mundo todo, que vai vir aqui, infelizmente, desculpa falar assim, mas para se prostituir com menininhas e menininhos. E de repente o abraço que você vai dar nessa pessoa pode mudar uma intenção. A firmeza com que você vai apertar na mão dela e você vai deixar uma palavra de Deus para... Você pode dizer, Jesus loves you. Vamos lá? Jesus loves, põe um S no final. Jesus loves you, ok? Uma palavra simples que, sabe? Que você vai poder tocar uma vida e colocar o temor que talvez ela tenha do Senhor na vida dela. Então, o que Deus colocou no meu coração essa noite foi compartilhar isso, que temos recebido poder. Temos que aprender a usar esse poder. Temos que estar familiarizados com esse poder, mas com a função de amar a gente, não de julgar, não de exigir que a pessoa seja como você é. Porque muitas vezes dentro de casa as pessoas nem estão felizes com o que você é. Difícil, gente. Mas o que nós precisamos ser é do Senhor, vivendo da forma como o Senhor quer que vivamos. Vocês são o melhor de Deus no Rio de Janeiro. Vocês não sabem como as pessoas estão interessadas em estar com vocês. Não adianta xingar o Brasil, gente. Não adianta. Mas como é que você pode espalhar o poder de Deus? 2 exemplos. Primeiro, Lutero falando com o sapateiro. Porque lembra que as pessoas, quando têm um contato com o amor de Deus, elas vão começar a perguntar o que elas têm que fazer? O que é falado? Foi falado para ele. Para o sapateiro foi falado assim, olha, faça um bom sapato e cobre um preço honesto. Você já está expressando o amor de Deus. Porque hoje em dia não há mais preço honesto. E as pessoas já não fazem todas as suas obras com amor. Elas fazem as obras que ganham mais com amor.
João Batista, ele foi contestado. Você pode ler um texto todo em Lucas falando sobre isso. E todo mundo pergunta para ele o que tem que fazer. E em cada camada da sociedade ele vai e explica. Então, na tua camada, na tua função da sociedade, da forma como você afeta, seja uma bênção no que você faz. Amém? Seja um canal de Deus. Muitas vezes, Esther, o livro de Esther, ele foi propagado sem o nome de Deus, não é verdade? Eu não estou sugerindo isso, mas é um exercício tremendo. Amém? Que a sua fé seja percebida pelos teus atos. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, sabendo que você vai fazer diferença, sim, porque você tem a virtude, você buscou, você recebeu, e por causa da virtude que está em você, muitos vão ser alcançados. Sem esquecer que o Senhor não está te usurpando, porque onde o Senhor passa, Ele deixa o bom perfume, Ele deixa a companhia. E é muito bom ser agradável ao Senhor, confiando na sua soberania, confiando que Ele não perde o controle, e que todas as coisas difíceis que vêm na sua vida, não é para você amargar, não é para você sentir a pessoa mais infeliz do mundo, não é para você correr para o médico e pedir ansiolítico. Não, é para você dizer, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Até sofrer, até ser injustiçado, não importa. Nós precisamos dessa vida que já está em nós. Ó, podem ler para mim? Aleluia. Eu amo vocês e quero um beijo no final. Amém? Não vou dar nota, não. Porque essa nota só o Espírito Santo pode dar. Eu estava ontem levando minha esposa ao trabalho. Ela, essa semana, está de plantão à noite. E ela me compartilhou uma coisa muito interessante. Nós estávamos indo para o aeroporto, todo mundo sabe, ela trabalha na Infraero. E aí ela disse, puxa, Carlos, eu estou triste porque a gente está enfrentando essa luta da aposentadoria, ela está para se aposentar, mas as coisas com muita luta, esses anos todos eu trabalhando na empresa, e você não se sentir reconhecida, é uma coisa muito ruim. E ela estava entristecida por isso, né? Não desanimada, não, mas entristecida. Porque é um desgaste tremendo. O tempo que ela tem gasto lá, ela queria estar gastando na obra do Senhor. Muito bem. Aí uma irmã aqui da igreja manda pela celular uma mensagem de Isaías 43, 17, 18. Aí você diz assim, puxa, será que Deus só usa o pastor ou a pastora? Nós ouvimos aqui agora que Deus tem um chamado para você, e que você foi chamado para ser instrumento de Deus. Você não sabe, amor, a palavra que a irmã Rosana mandou, ela está aí esta noite? Você não sabe como abençoou a palavra. E ela manda assim, pastora, não sei porquê, eu passei o dia todo pensando na irmã, no pastor, e essa palavra não saiu do meu coração. E a palavra era justamente uma palavra consoladora, porque era uma resposta de Deus. Eu ouvi a pastora Gessolita pregar esta noite. Às vezes você pensa que o teu serviço, que o teu trabalho não tem valor, mas eu vou dizer uma coisa que é bíblica. No Senhor, nenhum trabalho é em vão. E que você tem que entender que nós dependemos uns dos outros enquanto igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. E se você entender isso e não ficar olhando se fulano está fazendo ou Beltrano está fazendo, faça aí a sua parte, você vai ver como você vai ser ricamente abençoado. Eu, esta noite, saio daqui ricamente. Quantos saem daqui abençoados? Palavra abençoadora, restauradora.
E também nós temos aqui um costume, pastora. Todos os missionários que vêm, pastores que vêm, a gente tira uma oferta especial. Isso é uma praxe nossa. E nós vamos fazer isso agora. Eu quero tirar uma oferta missionária, porque eu aprendi e pratico na minha vida que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E a gente, quando semeia uma semente numa terra boa, ela produz mais ainda. Então, cada missionário que vem aqui, não só você, pastora, mas todos nós tiramos uma oferta porque nós queremos ser abençoados. Amém? Então, nós vamos fazer uma oferta especial. Quantos querem fazer uma oferta especial? Então, eu vou fazer uma oração antes e você não vai tirar qualquer coisa. Você vai tirar o teu melhor para fazer essa oferta. Você pode fechar os olhos comigo? Pai, nós queremos ser instrumento de bênção neste momento para a tua filha, mas muito mais que isso, Senhor, queremos ser abençoados, porque a tua palavra diz que quem dá é mais abençoado ainda. E eu quero pedir, Senhor, que este ato possa ser um ato espiritual, acima de tudo, porque nós sabemos que os reflexos vêm. Nossa igreja tem usufruído muitas e muitas vezes deste ato de abençoar, e tu levantas pessoas e situações que nos abençoam tanto. Muito obrigado por este momento. Abençoa cada irmão que vai fazer isto, que possa fazer em amor. Então eu vou pedir a você, que você agora faça o seu melhor, que você tire o melhor. Peço, não saia daqui sem fazer isto. Eu quero um envelope também, que eu quero abençoar a vida, o ministério da pastora Gersonita. Isto, pega o envelope, faça agora o melhor. Enquanto os irmãos estão distribuindo o envelope, você está preenchendo, eu aconselho você a adquirir, e nós temos um número reduzido, me parece, só tem 11 exemplares, né? Esse livro do pastor Moisés Malafaia, editado pela editora Central Gospel, ok? Não foi lançado. Ah, meu pai. Então aproveite. Aproveite. Já pegou o nosso? Já? Já. E você tem a oportunidade de, no final, vou pedir que todos os irmãos venham dar um abraço bem gostoso na abracenta aqui. Com amor, com alegria. Preparou sua oferta? Isto. Venha a entrega aqui nas mãos dos nossos diáconos. Faça isso, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Ok, este leve. Sebastião sabe o que fazer, chame ele lá. Ok? Obrigado. Antes de nós encerrarmos esta noite, eu quero fazer uma oração pela pastora Gersonita. Pedir que ela venha aqui, minha esposa também vem aqui. Você não sabe, Gersonita, mas você me injetou ânimo. Injetou ânimo esta noite. Mesmo. Novo ânimo. A gente vai no ministério trabalhando e depois de 32 anos de ministério, a gente tem um desgaste como toda pessoa que trabalha. E quando eu vi você daqui ministrando, pregando, o Espírito Santo diz assim: vale a pena. Vale a pena investir. Vale a pena ensinar. Vale a pena. Vale a pena.
Porque o que você reproduz hoje, naquele tempo a gente não imagina. Eu estava conversando com um irmão essa semana e disse assim: olha, eu consigo ver algumas pessoas no futuro, mas acho que eu não consigo ver e que Deus está preparando. Então, receba essa lembrança que minha esposa vai visitar você e vai orar por você também. Em nome de toda a igreja, amém? É uma recordação nossa. E eu vou pedir minha esposa que faça essa oração por você. Estenda a sua mão, um gesto de bênção. Senhor, mais uma vez eu te apresento aqui tua filha. E tu sabes, Senhor, de tudo aquilo que ela necessita, porque tu és aquele que sonda, Senhor, os corações. Tu conheces ela por dentro, por fora, seus pensamentos, seus desejos, seus anseios, suas necessidades, seus sonhos, seus medos. E nós pedimos nessa noite, Senhor, que tu possas estar visitando ela poderosamente. E que ela possa estar recebendo de ti, Senhor, aquilo que nenhum ser humano pode dar. O que nós podemos fazer nessa noite, Senhor, é interceder e pedir, Senhor, que toda sorte de bênção, todo cuidado e zelo, Senhor, da tua parte venha sobre a vida dela, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu lar, sobre o seu ministério, sobre a sua profissão, sobre o futuro, Senhor, porque tu conheces, Senhor, todos os desejos dela. Pai, nós queremos te louvar por essa vida preciosa, que tanto nos abençoou, que tanto nos enriqueceu, e que não seja diferente, Senhor, na vida dela também. Pai, que ela encontre abrigo todos os dias, Senhor, em ti. Que tu sejas, Senhor, o seu guia todos os dias da sua vida. E que em nenhum momento ela duvide que ela é cuidada e guardada por ti. Pai, nós a abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te pedimos, Senhor, que ela volte em paz para a sua terra, aonde, Senhor, ela foi plantada por ti. E que ela, Senhor, leve a nossa bênção sobre o lar dela, sobre o local onde ela congrega, por onde ela passar, Senhor, que ela seja ricamente abençoada e abençoadora. Nós oramos, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Vou pedir à pastora que desça ali e que eu vou dar a bênção final e você venha dar um abraço bem gostoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe a todos.